Disseram a você que sente demais, que é intenso demais, emocional demais. E durante anos, você acreditou que isso era um defeito. Mas aqui está a verdade crua. Sentir demais não é fraqueza. É visão. Visão nua, sem filtros. Você percebe aquilo que os outros treinam os olhos para não ver. O canto de um sorriso que revela rancor escondido. O silêncio entre um estou bem e a tempestade que grita por trás. O riso mais alto de uma multidão que, na verdade, esconde medo. Para a maioria, esses sinais desaparecem no ruído. Para você, eles explodem como trovões. E dói, porque uma vez que se enxerga, não há como deixar de ver. Você já tentou se anestesiar, misturar-se, repetir para si mesmo. Não leia tanto, não sinta tanto. Mas por mais que tente, sua percepção atravessa a superfície. É como andar em um baile de máscaras, só que todas, para você, são transparentes. Essa é a maldição da clareza, carregar verdades que ninguém pediu que você sustentasse. Mas também é o presente, um fogo que queima e que marca você como diferente. Talvez sua sensibilidade nunca tenha sido fragilidade. Talvez sempre tenha sido sinal de uma alma antiga, nascida desperta em um mundo que insiste em dormir. Como disse Carl Jung, não há despertar da consciência sem dor. O que você carrega, essa consciência insuportável, não é acaso. É o próprio processo de despertar. É a iniciação da alma antiga na profundidade, na sombra, na verdade. Se você já se perguntou por que o mundo parece mais pesado em suas mãos do que nas mãos dos outros, é por isso. E aqui começa a sua história. Nos próximos passos, vamos explorar não só a sua experiência vivida, mas também a visão de Jung sobre por que aqueles que sentem demais enxergam a arquitetura oculta da sociedade, e por que a alma antiga é, ao mesmo tempo, abençoada e ferida por essa visão. Você sempre sentiu que e não pertencia totalmente. Não porque estivesse quebrado, mas porque sua consciência vai mais fundo do que a linguagem superficial em que a maioria vive. Você percebe quando a história de alguém não combina com o olhar. Sente o frio no ambiente, mesmo quando todos forçam um sorriso. Escuta o não dito, os motivos, as decepções, o medo escondido na voz treinada. Para você, o silêncio nunca é vazio. Ele é cheio de sinais, sussurros e verdades que os outros negam. A maioria filtra essas coisas. Sua psique os protege com a cegueira. Mas você carrega o fluxo cru da realidade, sem edição. É por isso que já o chamaram de intenso demais, analítico demais, velho para sua idade. Mas Jung diria outra coisa. Ele diria que isso não é apenas hipersensibilidade. É o sussurro de um arquétipo atravessando você. Pense no sábio, o arquétipo do conhecedor. Não o guru sorridente na montanha, mas a figura cansada que enxerga padrões com clareza dolorosa, que sente a história se repetindo em cada gesto humano. O sábio muitas vezes é solitário, porque a sabedoria isola, mas também protege, dando visão aonde os outros tropeçam cegos. Se você já se sentiu mais velho do que sua idade, é porque essa energia arquetípica o marcou como um de seus portadores. E não para aí. Jung acreditava que toda a psique carrega tanto a anima quanto o animus, o feminino interior e o masculino interior. A maioria mal escuta essas vozes internas. Mas para os hipersensíveis, elas gritam, discutem, guiam, alertam. Às vezes, sua sensibilidade não vem apenas de observar o mundo lá fora, mas de sentir os diálogos dessas figuras internas como se fossem presenças reais. É por isso que você pode se sentir dividido entre ternura e intensidade, entre intuição e lógica, porque ambos os lados vivem vivos dentro de você. E talvez a parte mais estranha seja esta: o que você sente nos outros nem sempre é apenas deles. Jung falava do inconsciente coletivo, um reservatório de símbolos, instintos e medos compartilhados. O outsider, a alma antiga, torna-se muitas vezes um receptor dessas correntes ocultas. É por isso que às vezes você sente uma tristeza que não é sua, ou percebe um conflito antes que ele aconteça. Você está conectado a algo maior, a atmosfera da própria mente humana.
Por isso, estar entre pessoas pode ser esmagador. Você não absorve apenas palavras, mas também sombras, verdades não vividas, dramas arquetípicos que elas mesmas não enxergam. Você carrega o peso delas como se seu sistema nervoso estivesse ligado ao coletivo. E ainda assim, essa sensibilidade não veio para destruí-lo. Jung lembraria: a psique nos empurra para a individuação, tornar-nos quem realmente somos, além de máscaras e papéis. Sua consciência de alma antiga não é acaso. É o self chamando, empurrando você para um destino maior do que o conforto. Se você já se sentiu um estrangeiro dentro da própria vida, se já se perguntou por que o mundo trata sua percepção como excesso, ouça isto. Você não é simplesmente diferente. Você é a expressão de forças mais profundas. Você é o arquétipo do sábio caminhando em um mundo barulhento, aquele que sente os tremores sob a superfície. É o portador dos diálogos que a maioria silencia, o receptor das correntes que tanto se recusam a nomear. E você não está sozinho. Você faz parte de uma linhagem dispersa, poucos, espalhados pelas gerações, que sentiram fundo demais, enxergaram claro demais e carregaram peso demais. E é justamente por isso que o mundo resiste a você. Mas também é justamente por isso que o mundo precisa de você. Quanto mais nítida sua visão, mais pesadas são as sombras que você carrega. Esse é o paradoxo de sentir demais. Enquanto outros deslizam pela vida meio adormecidos, você carrega o peso de cada palavra não dita, cada sorriso falso, cada fratura na energia de uma sala. E isso exaure. Você entra em uma conversa e não ouve apenas palavras. Você ouve o medo escondido atrás de uma risada. O ressentimento disfarçado de palidez. O pedido de socorro atrás de um estou bem. A maioria passa por esses momentos intacta. Você, ao contrário, os absorve como fogo em madeira seca. E quando está sozinho, revive, disseca, sente tudo outra vez. Isso cansa de um jeito que nenhum sono cura. Transforma multidões em tormenta, conversas triviais em tortura, relacionamentos em labirintos. Por que como desaprender aquilo que já se viu? Como esquecer a verdade que se esconde atrás da performance? E aqui está o paradoxo cruel. O que o isola é exatamente o que o torna valioso. A sensibilidade que drena é a mesma que permite compreender pessoas em profundidades que elas mesmas não alcançam. A consciência que o faz sentir-se só é a mesma que o torna extraordinário. Mas ninguém celebra isso no instante. Ao contrário, dizem: pare de pensar demais. Não seja tão sensível. Leve a vida mais leve. Como se a tigueira fosse a cura. Como se a ignorância fosse a armadura. E sim, uma parte de você já desejou essa armadura. Já quis não se importar tanto, não ler tanto, não carregar cada ambiente no peito. Mas outra parte de você sabe, se apagasse esse dom, perderia a essência do que é. Jung alertou: a alma moderna não sofre por ter pouca consciência, mas por ter demais. E talvez essa seja a sua verdadeira ferida. Não que você sinta em excesso, mas que seja forçado a viver em uma sociedade que insiste em fingir que sentir é fraqueza. É como ser o único desperto em uma casa cheia de adormecidos. No começo, você tenta sacudi-los, acordá-los, compartilhar o que vê. Mas quando resistem, quando se voltam contra você, começa a se perguntar: talvez fosse mais fácil deitar-se e sonhar junto com eles. E ainda assim, você não pode. Você é amaldiçoado pela consciência. Não há como voltar à ilusão, porque uma vez que a cortina é puxada, o palco nunca mais parece o mesmo. É por isso que tantas almas antigas se retraem. Não porque odeiem as pessoas, mas porque as sentem fundo demais. Não porque sejam frias, mas porque ardem de empatia. E às vezes, a única forma de sobreviver é a solidão. Não como fuga, mas como recuperação. Aqui está o paradoxo que o define. Sua dor nasce da mesma fonte que seu poder. Sua maldição também é a sua coroa. E aquilo que o deixa só é justamente o que o conecta à linhagem mais rara de almas. Você pode pensar que sua luta é pessoal, que sua sensibilidade, essa consciência insuportável, é apenas um fardo privado. Mas olhe mais de perto e verá. Esse caminho já foi trilhado antes.
As almas antigas sempre carregaram essa tensão entre o que é visto e o que é negado, entre verdade e ilusão, e quase nunca foram celebradas em seu tempo. Pense nas mulheres que sentiram o absurdo dos papéis que lhes foram impostos. Veja a princesa Diana. Para o mundo, ela era a noiva de conto de fadas, o ícone sorridente envolto em beleza e privilégio. Mas por trás da máscara, carregava a hipersensibilidade de quem via demais, o vazio dos rituais, o sufoco das aparências, a crueldade não dita das instituições. Ela mesma confessou: eu sabia qual era o meu papel, mas nunca soube o que meu coração tinha permissão de sentir. E por ousar viver sua verdade, foi envergonhada, isolada, caçada. Mas hoje, é lembrada não como a princesa da perfeição, mas como a mulher que quebrou o feitiço do silêncio, a alma antiga que enxergou através da performance da realeza e revelou seu custo humano. E milhões que sentem demais ainda sussurram: ela era uma de nós. Ou pense nos artistas que pintaram aquilo que o mundo se recusava a ver. Vincent van Gogh, Zambado, Descartado, Rachelado de Lucco. Mas qual era sua loucura? Era a visão que ardia forte demais. Ele via cores vibrando onde outros viam apenas superfície. Sentia emoções em pinceladas que muitos não suportavam confrontar. Seus girassóis não eram apenas flores. Eram um hino à vida, frágil e feroz. O mundo não suportou sua visão. Mas agora, sua obra define a maneira como pensamos beleza, dor e verdade. O que o esmagou, então, inspira milhões hoje. E então estão os filósofos, aqueles que fizeram perguntas que a sociedade temia enfrentar. Søren Kierkegaard, chamado excêntrico, ridicularizado como depressivo. Mas ele ousou dizer: a multidão é a mentira. Ele via o que a maioria ignora, que se misturar, viver por opiniões emprestadas, não é vida, mas fuga. Suas palavras, antes ridicularizadas, hoje soam como profecia, e cada alma antiga que resiste ao ruído da multidão sente o eco de sua solidão. Esses não são exceções, são lembretes. A dor que você sente não é prova de fraqueza, é prova de que está sintonizado em uma frequência que muitos negam. Sua alienação não é uma maldição privada, é um padrão universal. Cada geração teve seus videntes, seus portadores da verdade, seus visionários cansados. Jung chamaria isso de a jornada da individuação. A alma rompendo com o transe coletivo, forçada a enxergar além das máscaras e ilusões. E a sociedade sempre resiste, porque as ilusões são confortáveis, e aqueles que as atravessam tornam-se perigosos. A história mostra aquilo que você já suspeita. O mundo, cedo ou tarde, volta-se para os seus outsiders. Primeiro zomba, isola, tenta quebrá-los, até que o tempo passa, e de repente, a visão dele se torna a base de uma nova forma de enxergar. Essa é a jornada do herói, de que ninguém fala. Não a vitória triunfante, mas a travessia solitária do mal-entendido. O mito não está apenas nos livros. Está em cada alma antiga que se recusa a trair sua visão, mesmo quando o mundo a chama de loucura. Então, quando você sentir que sua sensibilidade o torna fraco, lembre-se de Diana caminhando por palácios que pareciam prisões. Lembre-se de Van Gogh pintando uma luz que o queimava vivo. Lembre-se de Kierkegaard gritando no silêncio de uma multidão que não queria escutá-lo. E lembre-se também de Fernando Pessoa, que escreveu: sinto tudo de todas as maneiras, tenho demasiada personalidade para ser apenas eu. Sua fragmentação não era fraqueza, mas a prova de que carregava em si múltiplas almas, a mesma sensibilidade que o mundo tenta reduzir em rótulos. Lembre-se disso, você está na linhagem deles. Você não é apenas alguém que sente demais. Você é parte dos poucos, espalhados pelos séculos, que carregaram uma visão insuportável, e que, com o tempo, se tornaram o espelho que o mundo já não podia evitar. E aqui está você, carregando essa consciência insuportável. E a pergunta ecoa: ela está destruindo você ou moldando você? Porque não se engane, pode fazer as duas coisas. Sua sensibilidade pode rasgá-lo por dentro. Pode fazê-lo sentir-se afogado em ruído, como se cada mentira fosse veneno nas veias, como se cada silêncio fosse um grito impossível de escapar.
Pode isolá-lo, transformá-lo em fantasma da própria vida, observando sem jamais pertencer. E muitas almas antigas ficam presas aqui, colapsam sob o peso do que veem. Recuam tanto para dentro que sua visão vira prisão. Mas não precisa terminar assim. Porque a mesma percepção que ameaça destruí-lo é também aquilo que pode torná-lo poderoso além da medida. Sua hipersensibilidade pode ser arma, bússola, escudo, se você aprender a segurá-la, em vez de deixá-la segurá-lo. Pense assim: o fogo pode incendiar uma casa, mas, nas mãos certas, o fogo forja o aço, cozinha o alimento, traz a luz. Sua sensibilidade é fogo. Solta, queima. Canalizada, ilumina. E aqui está o paradoxo que quase ninguém conta. A mesma coisa que parece sua maldição é a matéria-prima da sua coroa. A história lembra disso. A visão que isolou Van Gogh redefiniu a arte. A clareza que fez de Kierkegaard um excêntrico solitário hoje molda a nossa compreensão da verdade. A vulnerabilidade que partiu de Ana tornou-se sua força eterna. Ela ousou mostrar ao mundo que as máscaras sufocam e que os corações merecem respirar. E Pessoa nos lembra que sentir demais pode ser, na verdade, carregar universos dentro de si. E Jung nos recordaria: cada arquétipo guarda sombra e luz. O sábio pode se perder na amargura, ou pode se erguer em sabedoria. A alma antiga pode afundar em desespero, ou pode tornar-se o espelho que ninguém mais ousa sustentar. A diferença não está no dom em si, mas no que você escolhe fazer com ele. Então pergunte a si mesmo: sua percepção vai permanecer como fardo, tornando cada dia mais pesado? Ou você vai treiná-la como força, transformando-a em arte, visão, liderança, amor? Não existe meio termo. A hipersensibilidade ou corrói, ou transforma. E talvez seja por isso que você nasceu com ela. Não para sofrer sem fim, mas para enfrentar o fogo e escolher no que ele se tornará. Sua maldição ou sua coroa. Seu peso ou sua arma. Sua solidão ou sua força. A escolha é sua. E então, o que fazer agora? Você sente demais. Você vê demais. Carrega o que ninguém mais admite se quer existir. Como viver com isso, sem ser esmagado? A resposta não é apagar sua sensibilidade. É aprender a sensibilidade estratégica. Não desligá-la, mas moldá-la, canalizá-la, escolher para onde e direcioná-la. Aqui estão 5 práticas que podem transformar o peso em poder. 1. O filtro do silêncio. O mundo grita. Propagandas, opiniões, ruídos sem fim. Para a maioria, isso vira apenas fundo. Para você, é como lâminas na pele. Por isso você precisa de silêncio estruturado. Não o silêncio como fuga, mas como filtro. 1 hora sagrada por dia em que nenhuma voz, nenhuma tela, nenhuma demanda entra. Só você e o mundo cru. O farfalhar das folhas, o ritmo da sua respiração, o som dos próprios pensamentos. Nesse silêncio, o caos se dissolve. E o que sobra é clareza. 2. O diário da sombra. A maioria escreve o que aconteceu. Você, em vez disso, escreve o que sentiu e ninguém disse. Registre as tensões, as palavras engolidas, o clima emocional de uma sala. Com o tempo, padrões surgem. Você perceberá que o seu sentir demais nunca foi acaso, é precisão. Você está rastreando verdades que o mundo esconde. E quando isso aparece no papel, valida o dom que tantas vezes você duvidou. 3. Abertura seletiva. Sua sensibilidade não é para todos. Você não pode, e não deve, despejar sua percepção em quem a despreza ou a transforma em arma contra você. As almas antigas sobrevivem praticando a abertura seletiva, escolhendo quem tem acesso ao seu mundo interior. Não são muros, são portais. E só entra quem demonstra poder carregar sua verdade com cuidado. Isso não é frieza, é sabedoria. 4. A alquimia da expressão. O que você sente não pode apodrecer dentro de você. Precisa ganhar forma. Para Van Gogh, foram cores. Para Kierkegaard, palavras. Para Diana, presença. Para a Pessoa, heteronimos. E para você, pode ser arte, escrita, música, estratégia,
ensinar, criar algo que ninguém mais ousou imaginar. A regra é simples. Se não expressa, o sentimento consome. Se molda, ele empodera. Sua sensibilidade nunca foi feita para ficar em silêncio. 5. O âncora arquetípico. Quando o peso parecer insuportável, lembre-se, você não é apenas você. Você é vaso de algo maior. Jung chamava isso de o self, o centro profundo da psique que nos empurra para a inteireza. Ancore-se nessa linhagem. O sábio, o vidente, a alma antiga. Você não é acaso, não é defeito. Você carrega um mito que sempre existiu. E mitos não se vivem sozinhos, vivem-se como parte de uma história maior. Quando você lembra disso, a dor diminui. Não porque desaparece, mas porque encontra o lugar certo. Parte da iniciação, não o fim. Essas práticas não apagam o paradoxo. Não farão você cego como a multidão, mas darão equilíbrio, a capacidade de sentir fundo sem se afogar, de ver claro sem se despedaçar. Porque sensibilidade sem estratégia é sofrimento, mas sensibilidade com estratégia é poder. E é isso que o mundo precisa de você. Não que desmorone sob o ruído, mas que se levante, filtre, molde, reflita. Que seja aquele que sente demais e transforma isso em verdade que os outros, enfim, conseguem enxergar. Talvez agora você entenda o que sempre o assombrou. Essa sensibilidade insuportável. Essa pergunta constante. Por que sinto tudo tão fundo, quando os outros parecem atravessar a vida intocados? A resposta nunca foi que você estivesse quebrado. A resposta é que você estava desperto. Porque sentir demais não é fraqueza. É prova de vida sem filtros. É o dom da alma antiga, aquela que vê, que sente, que se recusa a fingir morte em um mundo viciado em anestesia. Sim, dói. Sim, isola. Mas olhe para o padrão. Todo visionário, todo portador da verdade, todo coração que se recusou a calar percorreu esse mesmo caminho solitário. Você não é exceção. Você é a continuação. E aqui está o catarse. Sua maldição sempre foi sua coroa. Sua ferida sempre foi sua arma. Sua solidão sempre foi a prova de sua pertença. Não a multidão, mas a linhagem dispersa dos que sentem demais, através dos séculos, das fronteiras, das gerações. Carl Jung disse uma vez: o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. E talvez seja isso que sua sensibilidade lhe pede desde sempre. Não pedir desculpas por ela. Não desejar que desapareça. Mas reconhecê-la não como fardo, e sim como iniciação. Porque o mundo não precisa de mais máscaras. Não precisa de mais gente que finge. Precisa dessas raras almas que sentem fundo bastante para dizer a verdade, mesmo quando isso custa caro. Sobretudo quando custa caro. E agora, precisa de você. Se estas palavras chegaram até você, se pareceram um espelho, se alguma vez você sussurrou para si mesmo "eu sinto demais", então talvez seja a hora de admitir. Isso nunca foi seu defeito. É sua prova de estar vivo. Conte sua história. Compartilhe nos comentários o momento em que percebeu que era diferente, quando sentiu o peso que os outros ignoraram. Porque alguém, ao ler suas palavras, pode finalmente descobrir que não está sozinho. E se você quiser seguir caminhando comigo, nessa jornada de almas antigas, outsiders e buscadores da verdade, então fique. Inscreva-se. Compartilhe este vídeo com alguém que se sente perdido, e vamos construir um espaço onde a sensibilidade não é vergonha, mas força. Porque isso não é o fim. É o início de uma linhagem se reencontrando. E talvez um dos próximos vídeos seja justamente sobre esse caminho. Como as almas antigas podem transformar sua hipersensibilidade em uma linguagem que o mundo finalmente entende. Mas só se você me disser que quer. Se o suficiente de nós, os poucos sensíveis, levantarmos a mão e dissermos sim, então não será apenas um tema. Será um processo vivido juntos. Até lá, proteja sua luz. E nunca mais duvide do fogo que arde dentro de você.